Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver nos assistindo. Essa é a hora, está no ar mais um podcast Diálogos de Axé. Seja bem-vindo, você que é do Axé, você que é de outras vertentes religiosas, venha participar conosco e descobrir com muito conhecimento um pouquinho mais sobre o Diálogos de Axé e sobre o nosso tema de hoje, né, que é um pouquinho de história, né, das religiões de matriz africana. Nós vamos, né, a nossa vinheta e voltamos em menos de um minuto. Two young lovers are face to face with undulating grace. They gently sway, then slip away to some secluded place. Shades of delight, cocoa hue, rich as a night, afro blue. Falei que era rapidinho, já voltamos e aqui estamos nós nesse episódio maravilhoso. O nosso companheiro aqui de bancada, apresentador também, Cássio de Almeida, mestre Arapitã. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, estamos nós aqui. Boa noite a todos, que o Astral Superior possa abençoar cada um de vocês que esteja assistindo. Na verdade, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo da hora que você esteja assistindo, é sempre um prazer estar aqui. É isso aí, gente. Então nós estamos aqui, você vai lá, siga nas redes sociais, aí Kaká TV, né? 85 no YouTube, Educacá TV, umbanda.tea. Você vai lá e segue, né, nos segue aí, deixa o seu like, deixa a sua curtida, o seu comentário, a sua pergunta, manda para nós, que a gente vai agilizando aqui para os próximos programas. Beleza? E hoje, mestre, nós vamos falar sobre o quê? Qual que é o assunto hoje? Sobre a história das religiões de matriz africana? É um desafio cada vez, né? Kaká, cada vez ele coloca um desafio diferente. E isso é importante até mesmo para que a gente possa conhecer mais, possa saber mais sobre cada dos aspectos. Então vamos falar um pouquinho de história, né? O historiador aqui, a gente pode falar de história. Gente, é bom falar de história, né? Eu sou historiador, mas a minha vertente histórica é outra, né? E, claro, saber sobre isso é muito bom, saber sobre as religiões. E aí, assim, a gente estava discutindo aqui o que iríamos falar, né? Tem muita coisa para falar, na verdade, que a gente fica até meio em dúvidas, né, do que vamos falar. E, assim, claro, acho que é bom a gente colocar e esclarecer. A gente pensou aqui em falar sobre candomblé, umbanda e quimbanda. Nós vamos falar de forma não tão profunda, e aí, né, quem souber mais pode participar conosco, né? Mas a gente vai dar uma tônica, uma pincelada em alguns assuntos, né? E eu começo a pergunta aqui, começa a Arapitã, né? Sobre essas três vertentes das religiões de matriz afro-ameríndia, né? Digamos assim, como ele gosta de falar. Então, o que é cada uma delas e o fundamento, e aí, claro, nós vamos ter umas coisas aqui bem interessantes que nós vamos hoje conversar. Qual que é a diferença delas, o que é cada uma, como que ela se diferencia e o que ela se assemelha? É muito interessante, porque na verdade, assim, quando a gente vai falar de cada uma delas, existe vários, acho assim, que dentro do processo histórico, eu sempre repito esse, né, processo histórico, por quê? Porque na verdade foram tendo maus interpretações, né, interpretações, e acabou se perdendo alguns processos dentro dessas ações, né? Então, quando a gente fala de candomblé, né, e eu até falei pro Kaká Nascimento, né, falei, Kaká, olha, eu sou da Umbanda, né? Então, falar sobre o candomblé, a gente convida alguém do candomblé para poder vir aqui, é muito interessante, um babalorixá, um babalaô, que possa vir falar sobre isso também. Mas o que a gente pode dizer a priori, né? Quando a gente fala de candomblé, né? O candomblé, historicamente, ele nasce no Brasil. Ele possui matrizes, né? Raízes africanas, porém ele não nasceu na África, né? Ele nasceu no Brasil. Então, dentro desse processo, o candomblé, ele nasce com a tradição, né, africana de cultuar os orixás, cultuar essa energia que são os orixás, né? O que são os orixás? Eles são divindades espirituais que são expressões divinas do Pai Maior, né? Do Olodumare, Zambi. Então, dentro dessa ação, o candomblé, ele cultua essa energia, essa essência
né, diferente da Umbanda, que a Umbanda possui o culto aos orixás, obviamente, né, porque a Umbanda ela é afro-ameríndia, né, brasileira, também nasceu aqui no Brasil, só que ela tem uma tradição um pouco diferente. Por quê? Porque além de cultuar essa energia, essa essência espiritual, cósmica, né, das divindades orixás, possui os mentores espirituais. Então a Umbanda, diferente do Candomblé, não cultua somente, né, os orixás, cultua os orixás, mas possui os seus mestres iluminados, que são os mentores espirituais. Dentro da tradição, nós temos aí Iori, que são os espíritos, né, com arquétipo de criança, nós temos os caboclos, nós temos os Iorimás, que são os pais velhos, as mães velhas. Então, dentro dessa tradição, o que mais assim a gente pode colocar que diferencia entre o Candomblé e a Umbanda é os aspectos daquilo que se cultua diretamente, né? Como eu disse, a Umbanda cultua os orixás, mas não somente os orixás. E aí, quando a gente vai para Quimbanda, o Kaká também falou assim, não, fala sobre a Quimbanda aí, tira essa dúvida para nós, né? Porque dentro desses aspectos, até isso também se confunde um pouco. Porque quando nós falamos de Quimbanda, nós estamos falando dos guardiões, né? Dos guardiões nós temos os Exus e as Pombagiras. Exu e Pombagira, nós temos a essência, né? A divindade Exu, o orixá Exu, mas nós temos os mentores espirituais Exus também e Pombagiras. Então, dentro desse processo, a Quimbanda, ela é aquela ritualização que ela faz o culto, né, movimenta a energia direcionada aos Exus e Pombagira, a divindade guardiã, os caminhos e tudo mais. Né? Maravilha, a gente viu então a diferença entre elas, e aí eu fui anotando algumas coisas aqui, como a gente já tinha conversado um pouco antes, acho que nós vamos focar um pouquinho, como ele falou, né? Ele é, né, do ramo da Umbanda. E aí nós vamos, claro, na Umbanda, depois nós vamos em outra questão, vamos falar sobre os orixás. E aí, uma coisa que é a dúvida minha, que a gente vê falar, a gente assiste aí, sobre a origem da Umbanda, conforme ele já falou aí, nasce no Brasil, assim como o Candomblé, né? Porque muita gente fala que o Candomblé é uma religião africana, e aí, assim, está o esclarecimento aqui, que não é, né, tem a sua origem no Brasil, né? A sua origem, apesar, assim, claro, as suas raízes na África, mas a origem mesmo é brasileira. É interessante até porque é o seguinte, isso acaba sendo uma das coisas que na internet, quando a gente vai vendo, né, TikTok, Instagram, eu falei isso num vídeo passado, né, que o advento do Instagram, do TikTok, né, de outras plataformas, acaba assim, muita coisa que era escondido, ou tinha os seus heróis, né, os seus segredos e tudo mais, ele acabou sendo uma coisa mais aberta, né? Uma coisa que foi se passando, as coisas que as pessoas foram vendo mais e interpretando mais, ou até mesmo conhecendo. Acredito que acho que o Instagram ele tem, né, todas as plataformas de forma geral, ela tem as suas formas também, mas passa conhecimento, obviamente. Eu acredito que o conhecimento ele precisa ser sempre filtrado, ele precisa ser sempre bem peneirado, mas existe isso. Então, quando a gente fala o Candomblé, de fato, esse culto, essa estrutura que nós conhecemos aqui, ela nasce no Brasil, né? Mas ela possui a sua raiz, né? Como por isso a gente fala matriz africana. Por quê? Porque sua raiz é lá da África. Então aí nós temos diversos cultos, diversas formas, mas o Candomblé, sim, ele nasce no Brasil. E uma dúvida, mestre, é assim, o seguinte, aí nós vamos falar dessas duas, o que cultua no Candomblé e o que cultua na Umbanda? São diferentes ou é a mesma coisa? Né? Qual que é, né, a vertente de cada uma? Quando a gente fala dos orixás, a divindade orixá, se cultua o orixá, obviamente que não da mesma forma, porque o candomblé ela possui as suas matrizes mais direcionadas, né, à matriz africana, que é, né, o berço aí de onde se sai muito até mesmo a essência e tudo mais, a forma de se cultuar. Porém, a Umbanda cultua os orixás também.
obviamente. E nós acreditamos dentro da Umbanda que os mentores espirituais, né, os mestres iluminados, que a gente chama aí dos Iores, dos caboclos, dos Iorimás, né, que são as crianças, os pretos velhos, eles são mentores espirituais que são enviados desses orixás. São essências, né? São mentores espirituais desses orixás. Mas o candomblé, ele direciona todo o seu culto, toda a sua forma de manifestação e tudo mais, direcionado para essas divindades que nós chamamos de orixás. A Umbanda cultua os orixás, mas também possuímos mentores espirituais, né? Como eu disse, as crianças caboclos pretos velhos. Maravilha. E falando sobre crianças, preto velhos e tal, é uma pergunta, né, que eu já tinha feito antes, agora eu vou aproveitar para fazer aqui no programa, porque eu já vi algumas coisas assim, falando, as 7 linhas da Umbanda, né? E aí você falou que existe algumas diferenças, né, na sua origem de fundação e tal, e claro, a gente vai falar dos fundadores também um pouquinho aqui, né? Depois a gente pode aprofundar mais esse assunto, mas quais são essas linhas da Umbanda como que funciona essa organização, essa questão toda, né? Poderia esclarecer para nós aqui como que... Quando nós falamos da Umbanda, né, a gente precisa primeiro entender assim, quais são as vertentes que a gente está seguindo dentro da Umbanda, né? Existem processos históricos, né, com Zélio de Moraes, existem processos históricos com até considerado o Papa Negro da Umbanda, né, Tata Tancredo Neves. Existem visões trazidas também pelo fundador da Umbanda Esotérica, o mestre Apacani, juntamente com seu mentor espiritual, o Pai Guiné. Mas quando nós falamos, né, da Umbanda em si, a Umbanda ela é fundamentada através de 3 arquétipos iniciais, né, que é criança, caboclo, preto velho. Porém, a Umbanda, dentro do seu processo histórico, ela foi se agregando outras visões, outros arquétipos, outros mentores espirituais, né, ou outras formas de manifestação. Por isso que acaba que hoje nós temos aí Umbanda esotérica, Umbanda branca, Umbanda popular, Umbanda das 7 linhas. O que acontece dentro desse processo? Cada uma dessas vertentes acabou se agregando alguns outros cultos que não faziam parte, né? Nós até conversamos, você fez uma pergunta, falou assim, mas e o baiano, e o boiadeiro e tudo mais? O que acontece? Dentro desse processo, quando nós falamos de baiano, boiadeiro, marinheiro, isso acabou sendo agregado, né, a Umbanda, vamos colocar aí, juntou com a Umbanda no sul-sudeste, né? Então nós temos as macumbas, né, o macumba carioca e tudo mais, isso acabou se juntando dentro desse processo. Mas essas figuras arquetipais de baiano, boiadeiro e marinheiro fazia parte do culto à Jurema Sagrada, que era do Nordeste. Então isso no Sul e Sudeste acabou se trazendo para dentro da Umbanda, que aí acabou surgindo, né, outras linhas da Umbanda. Hoje temos aí a Umbanda das 7 linhas e tudo mais. Mas inicialmente o que nós tínhamos como manifestações dentro do culto da Umbanda era criança, caboclo, preto velho. Em alguns conceitos até foi trazido a nomenclatura herê, né? Porque o herê é uma manifestação também do candomblé. E isso foi trazido como as crianças, né? Que é o zibede, né? Dentro daquilo que dentro da Umbanda esotérica nós chamamos de Iori, que é a manifestação dos mentores espirituais crianças, né? Legal. E aí, você falou uma coisa, Jurema Sagrada, né? Que a gente estava falando aqui de Umbanda e Candomblé, e aí tem a Quimbanda também, né? E a encantaria. E a encantaria. Então, mas assim, a Jurema Sagrada não é Umbanda, é um outro segmento, é isso? Sim, o que acontece? Vamos lá. Dentro desses cultos, né, nós temos aquilo que são tradições. Da mesma forma que nós falamos, né, que o candomblé, né, tem a sua raiz lá na África, né, dentro dessa ação, aquilo que é o culto à divindade, aos orixás e tudo mais, nós temos a encantaria. O que é a encantaria?
A encantaria, ela nasce com tradições ameríndias. Então, os povos originários, isso, tronco tupi, né, tupi-guarani, tupinambá, eles se tinham um culto que se chamava culto de Uremá, que é culto da Jurema, né? E a Jurema não é a cabocla Jurema, é a árvore Jurema, da Jurema Sagrada. Então, dentro desse processo, quando se teve ali a colonização, as pessoas começou a ter esse contato com essa manifestação, com essa forma, surge-se um outro culto, que é dentro da encantaria, que nós chamamos, né, de encantaria. E aí o mais antigo que nós podemos ter, obviamente que temos outros também, o Terecô, né, outros cultos, mas a encantaria surge aí a Jurema Sagrada, que estava lá no Nordeste do Brasil. E a Jurema Sagrada é um culto dos encantados. Nós até fizemos uma entrevista que eu falei sobre os encantados, que são mentores espirituais também, que são os mestres encantados, são os baianos, os boiadeiros, os marinheiros, que estão dentro desse culto, inicialmente, que é o culto da encantaria Jurema Sagrada, que tem a sua matriz, né, da mesma forma que o candomblé tem ali da matriz africana, a encantaria ela possui a sua matriz ameríndia. Por isso que muitas vezes, quando eu vou falar, né, que é a Umbanda, né, os cultos afro-ameríndio, é porque nós temos essas influências muito fortes. Então, quando nós falamos de Umbanda, nós não temos só influência africana, nós temos influências muito fortes ameríndias também. Então, dentro dessas tradições, hoje foi agregando tudo isso como se fosse somente a Umbanda. Mas essas figuras, né, esses arquétipos, na verdade, corrigindo nesses arquétipos, porque são personas, são formas de manifestações, isso surge na encantaria com a Jurema Sagrada. Então tem uma diferença aí entre Umbanda e encantaria. São segmentações diferentes, mas que acaba juntando em determinados momentos, em determinadas Processo histórico, processo né? Porque histórico, né? acaba que o processo histórico é até uma das perguntas, né? Não sei nem se eu estou adiantando o tema, mas você me fez a pergunta sobre a linha dos malandros, né? Isso é interessante, a linha dos malandros, né? Então, a linha dos malandros, na verdade, essa figura do Zé Pilintra como um malandro, isso surge nas macumbas cariocas, né? Vamos colocar ali. Surge já no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a figura, o mestre mestre sagrado, né? O mestre Zé Pilintra, na verdade, ele não era nem visto como um malandro. Ele era visto como um boiadeiro. E existe algumas figuras, né, alguns cânticos, algumas cantigas de Jurema Sagrada que fala desse processo do Zé Pilintra como mestre encantado, como mestre boiadeiro. E aí acaba-se que quando esse processo se deu a essa, como que eu posso dizer, né, essa migração dentro do Brasil, né, ali do Nordeste para o Rio de Janeiro, essa figura acabou se mudando hoje, criando essa visão do Zé Pilintra como um malandro, né? É óbvio que eu não estou dizendo que existe ou deixa de existir a figura dele como malandro, porque acaba que isso hoje é uma egrégora muito forte, né? Mas inicialmente a figura, a manifestação do Zé Pilintra que tínhamos lá na Jurema Sagrada, para a manifestação do Zé Pilintra que nós tínhamos como na Macumbas Cariocas, era totalmente diferente até. Tanto que esse processo acabou se misturando tanto que o encantado, que era no Nordeste ali, né, mais no Norte, Nordeste do Brasil, que se apresentava como mestre encantado, já no Rio de Janeiro se aparecia como um Exu, né? Então acabou-se meio que trazendo essas visões e mudando um pouco aquilo que inicialmente no Nordeste que possuía como sua origem. Legal. E agora, a gente falou um pouquinho sobre a Umbanda, né, sobre essas fundamentações todas, e do Candomblé, falou um pouco. A Quimbanda, o que é a Quimbanda e o que ela diferencia desses outros dois segmentos, né? A Quimbanda, né? A primeira vez que eu perguntei isso há um bom tempo atrás, eu perguntei, né, pro meu
mestre, falei, mas e aí, o que que é essa quimbanda, né? O que que é esse processo? Ele usou uma analogia que eu acabo utilizando hoje também, né? Que a quimbanda, ela é como se fosse a polícia do astral, né? Então, são as energias dos mentores, né? Guardiões, que estão dentro de um processo espiritual, trazendo uma movimentação também para o nosso plano, né, espiritual, trazendo movimentação também que a gente pode dizer até de higienização astral. Então, as entidades da Quimbanda, né, os mentores espirituais Exu, que hoje eu vou repetir isso de uma coisa que eu falei de uma entrevista passada, e eu até tive alguns questionamentos em relação a isso, mas eu volto a repetir sobre isso, que infelizmente os próprios adeptos das matrizes afro-ameríndia possuem uma visão distorcida do que é Exu. Porque Exu, na verdade, não é essa visão de um espírito menos desenvolvido, que não pode entrar na minha casa. Não, essas coisas não fazem parte do processo. Eu não vou usar um termo, talvez aí, ficaria meio ilógico eu ter um culto do qual eu vou, né, chamar, evocar a presença de mentores espirituais para me ajudar, que são mentores que não pode entrar na minha casa. Né? Isso não faz parte do processo, isso não teria lógica nenhuma. Por quê? Porque os Exus, na verdade, Exus e Pombagira, são mentores espirituais. Isso, quando eu estou falando da Quimbanda, eu estou falando do mentor Exu, né? E não do Orixá Exu, que também está dentro desse processo. Mas a Quimbanda em si, ela tá como um processo de execução de uma lei kármica, né? De uma lei espiritual. Então eu uso um pouco daquela como eu posso dizer, uma analogia, né? Que a Umbanda, ela é um processo do qual cria-se uma movimentação cósmica, uma movimentação dessas leis kármicas, dessas leis espirituais, e os Exus, eles estão como um processo de organização dessa energia, guardião dessas energias e, obviamente, fazendo com que essas energias sejam cumpridas. Então, Exu são mentores espirituais de alta envergadura espiritual. Então, quando nós falamos dos Exus guardiões, eles são extremamente essenciais. Eles são essenciais para a abertura dos nossos caminhos, eles são essenciais para a higienização espiritual nossa e do nosso plano espiritual. E isso independente, se eu estiver falando do Orixá Exu, que também é uma divindade, porque existe essa diferença, né? Eu até fico receio, né, de meter isso no meio da conversa para não confundir, mas a gente precisa saber que existe o Orixá Exu, né? Orixá Exu, Orixá Pombagira, que são divindades espirituais, e nós temos os mentores espirituais, Exus e Pombagiras, que trabalham abaixo dessa energia, dessa divindade Exu. Acho que deu para compreender. Deu para compreender bastante coisa. Se você está nos assistindo aí, não entendeu, quer saber mais do assunto, né? Deixa sua mensagem aqui embaixo para nós, faça seu comentário, manda aí mensagem, manda o WhatsApp, manda aí que a gente vai tentar fazer. Né? Se não conseguirmos responder nesse programa, não entendeu, a gente responde em outro programa para tirar a sua dúvida. Aqui sempre é dessa forma. E aí, então, ficou aí esclarecido, né, o que é Umbanda, Quimbanda, né, o Candomblé e até mesmo o culto a Jurema. Né? Então, aumentou uma vertente daquilo que a gente estava pensando no início aqui, né, do nosso programa. Gente, que maravilha ter você aqui. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Né? Faça isso sempre que puder. E aí, claro, vamos aí com foco na Umbanda, como é a sua especialidade, né? Mas aí, e aí ele já falou que tem as vertentes da Umbanda, né? Como, né, da Umbanda esotérica, né? E aí, sobre os fundadores da Umbanda, ou essas pessoas que organizaram a Umbanda, porque se fala do Zé de Moraes como o grande, né, organizador, como o grande divulgador da Umbanda, e a gente falava sobre uma questão que existe pessoas antes dele, e aí até mesmo, né, você falou que existe pessoas antes ainda que se já tratava da Umbanda, né? Gostaria que você falasse um pouquinho dessas pessoas e como que eles entendiam o processo histórico, né, dessa religião, do que é a Umbanda. Eu
vou até repetir, né, a fala que eu disse da outra vez. A Umbanda, na verdade, ela possui algumas vertentes, e dentro dessas vertentes, muitas pessoas acabam defendendo aquilo que é a sua fundação, né, dentro desse processo. O que a gente precisa entender é o seguinte, que de fato a Umbanda, eu falo que ela mais popularizou como Zélio de Moraes. Não podemos jamais tirar a importância que Zélio de Moraes teve para a Umbanda, para sua forma de popularização, para sua forma de manifestação. Zélio de Moraes como um médium, né? Como um médium, como um dirigente espiritual, teve a sua importância, né? Sua extrema importância. Porém, sim, existiu outras vertentes e outras pessoas que tinha também essa defesa, né? Hoje até eu sempre, né, acho que a gente pode repensar algumas coisas, mas existe hoje até uma briga dizendo que Zélio de Moraes embranqueceu a Umbanda, né, e trouxe outras coisas. Dentro dessa vertente, Zélio de Moraes ele acabou puxando um pouquinho mais para aquela vertente que era do kardecismo, né? Porém, nós temos Tata Tancredo Neves, que para o Molocô foi extremamente importante em alguns conceitos ou alguns lugares, vai trazer ele como Papa Negro, né? Como Papa Negro e foi um processo assim que não podemos jamais tirar a importância do Tata Tancredo Neves. Né? Da mesma forma que nós tivemos outras manifestações, né? Nós tivemos manifestações quando a gente fala de espiritual, né? Nós tivemos a manifestação do Caboclo Curuguçu muito antes do Caboclo das Sete Cruzilhadas se manifestar. E a Umbanda esotérica defende ainda uma outra vertente. Acredita que a Umbanda surge do Umbandã desde a Pangeia, com os lemurianos, com a língua Iengatu e tudo mais. Então nós, hoje, eu divido muito assim. Acredito que isso é mais como um processo didático. Né? Acho que é porque eu sou pedagogo e a gente acaba querendo trazer um processo mais didático. Didaticamente, eu digo assim, que nós temos aí uma vertente mais filosófica, que eu considero a Umbanda esotérico essa vertente mais filosófica, que acredita, né, que desde a Pangeia existia esse culto, com essa manifestação, que somos descendentes desses lemurianos, né, a língua Iengatu e tudo mais. Dentro dessa tradição, podemos dizer isso. Mas as diversas manifestações que nós tivemos dentro do processo histórico, né, com o candomblé de caboclo, inicialmente, com a manifestação desses mentores espirituais que vieram antes do Zélio de Moraes. Então, tivemos outros também, né? Posso continuar, então? Pode. Quem são esses outros aí, né? É muito interessante, existe até alguns livros do mestre Diamantino, que é também um dos mestres da Umbanda Esotérica, que ele divide aí dentro desse processo e ele coloca até essas histórias, né, da Umbanda, dessas tradições e tudo mais. E aí nós temos ali Caboclo Curuguçu, que se manifestou antes, que já trazia essas mensagens do Umbanda, né, já trazia essa forma de manifestação, até esse arquétipo que a gente pode colocar. Nós temos o Tata Tancredo Neves, que é extremamente importante dentro dos processos Homolocô. E por que eu falo que é extremamente importante? E o Tata Tancredo Neves, ele trouxe para essa manifestação da Umbanda, vamos colocar aí Homolocô, uma matriz africana, que é muito forte isso. Não podemos dizer Como que... o Tata Tancredo Neves quase não sai aqui, gente. Ele é muito mais africanista, tem muito mais essa pegada da África do que o Zélio de Moraes, que realmente tem uma vertente muito mais pro kardecismo, pro espiritismo, né? Digamos assim. Então, o que acontece? De fato, quando a gente vai falando o Molocô, ela tem uma vertente muito mais africanizada. Ela é uma vertente que defende esse culto, né, ao orixá, a divindade, né, orixá, a forma de se manifestar, a forma de se fazer as iniciações. Então, dentro do culto Molocô, possui essas iniciações também para o orixá, de forma, né, mais apropriada, mais dentro da matriz africana.
E sim, né? A gente, querendo ou não, a gente tem que até dizer, né? Mas não desmerecendo, volto a dizer, a tradição de Zélio, mas Zélio de Moraes ele puxou muito mais para o aspecto do kardecismo. E isso acaba sendo uma das coisas que as pessoas defendem, esse processo do embranquecimento, né? Porque até a forma de se fazer inicialmente, o iniciar do culto na Umbanda de Zélio de Moraes, né, vamos colocar Umbanda popular, ela era um pouco mais parecido com o kardecismo, até a forma de se sentar na mesa e tudo mais. Então, quando a gente puxa para esse processo histórico, que a gente vai falar, sim, o Tata Tancredo Neves ele tem uma importância gigantesca. Eu acredito que eu posso até dizer que para resistência também, como uma forma de resistência dessa matriz africana, dessa importância de falar sobre essa importância e trazer essa importância. Porque eu acredito que a gente não pode também tirar algumas coisas dessa matriz. A gente não pode tirar e esquecer a matriz ameríndia, a gente não pode esquecer a matriz africana, que são extremamente importantes. E eu falo assim que não que é mais importante que as outras coisas, mas ela tem essa vertente forte. Então, Tata Tancredo Neves ele tem um processo mais africanizado, que é o Molocô, e Zélio de Moraes ele vai para uma outra vertente, Influenciada pelo... bem influenciado dentro dos processos do kardecismo, né? Até porque, por mais que o kardecismo inicialmente trouxe como que eu posso dizer assim, jogando um pouco para, né, como marginalizando a Umbanda, mas tinha assim uma força ali, né? Querendo ou não, são aspectos diferentes também. É um homem branco trazendo uma outra forma e Tata é um homem negro trazendo as suas matrizes. Acredito que tem as suas importâncias. Mas nós temos também o mestre Apacani, que trouxe a Umbanda esotérica. Nós temos o Benjamin Figueiredo, que em alguns aspectos trouxe uma ritualização para a Umbanda. E Benjamin Figueiredo, né, tem seus templos também, as suas formas, as pessoas que iniciaram dentro desse processo. E nós temos também a Cacilda, dentro dessas ações, com o Exu, né, o senhor Exu Sete da Lira, que trouxe essa questão até mesmo de uma popularização dessa Umbanda. Então, eu acho que a gente não pode negar essas vertentes. E a gente não pode somente dizer, como muitas vezes é defendido, que Zélio de Moraes é o fundador da Umbanda. Na verdade, ele é um dos percussores, né? Ele é um dos que estavam ali dentro desse processo, trouxe outras ações para essa manifestação, porém, a gente não pode esquecer a importância dos outros também. Maravilha, gente. Tá aí uma aula, né, para você entender um pouquinho mais sobre a Umbanda. Acho que o café do mestre até esfriou aqui, porque o ar tá bem em cima aqui, gelou o café. Gente, então entenderam, né? É um processo bastante complexo, né? E como o nosso propósito é levar a educação, né? O Diálogos de Axé, levar esse diálogo de alguma forma para que, né, transforme a sua vida, para que leve informação de qualidade nesse processo histórico de formação. Não é simplesmente a religião pela religião, mas é como uma forma de entender, né, para quebrar as barreiras, quebrar os preconceitos que existem, né, entre as religiões. E claro, fica o nosso convite para o pessoal, inclusive nós estamos entrando em contato com o pessoal do kardecismo, né, porque tem alguns que não gostam que fala que é kardecista, porque seria seguindo somente aquilo que Kardec disse, e o espiritismo vai além disso, né? Então, assim, também a galera, né, o pessoal do kardecismo também, do espiritismo, né, estão convidados a participar dos nossos diálogos aqui, como outras vertentes, né, religiosas também, assim como fica o nosso convite a quem é do candomblé para que venha aqui falar, né, bater um papo conosco, para a gente poder ter esse diálogo aqui com mais informação, com mais imparcialidade, digamos assim. E aí, uma última pergunta para a gente caminhar para o final do nosso programa, né? Já estamos caminhando, você não pode perder o programa anterior, que foi sobre magias, né? Então, quer saber como fazer a magia? Vai lá no programa anterior e assiste aqui no nosso canal, está disponível aqui. E também, se não me engano, às 7 da manhã na kktv.com.br, você pode ver esse programa todos os dias lá. Gente, a pergunta é sobre orixás, né? Sobre as entidades
aí, orixás, você falou um pouquinho, mas gostaria só para esclarecer, para a gente fechar, sobre no candomblé. O que, que é o orixá do candomblé? É o mesmo da Umbanda? Né? Você falou, mas vamos só focar nesse ponto aí. O orixá do candomblé é o mesmo da Umbanda? Tem diferença entre eles? Como que é? Quando a gente vai colocar esse processo, a gente tem que dizer assim, que é, eu acredito que o que mais muda é a forma do culto, né? Porque, e mesmo assim, depende muito da vertente da Umbanda, porque tem Umbanda que como a Umbanda esotérica, nós não fazemos sacrifício animais, nem de animal. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas nós não fazemos. Então, dentro desse processo, a visão, né, do que é o orixá como uma divindade, né, como senhores, né, das forças da natureza, nós temos as mesmas visões, da mesma forma de como a gente vê. A questão é como ela se manifesta, como essa energia se manifesta em nós, que diferencia um pouco dentro de algumas vertentes da Umbanda. Então, dentro do Candomblé, acredita-se ali que essa divindade ela se manifesta, né, através dos seus iniciados, dentro das suas iniciações e tudo mais. Na Umbanda, nós acreditamos nessa divindade, esses orixás, como senhores da natureza. Em outra entrevista até eu falei que é muito interessante, é muito próprio isso, a gente entender que quando a gente está falando de orixá, a gente está falando dessa essência, né? Dessa força, dessa expressão divina dentro de nós. Então, dentro desse conceito, nós temos as mesmas visões. A questão é que dentro da Umbanda, os nossos mentores espirituais, crianças, caboclos e pretos velhos, são os enviados desses orixás. Então, dentro dessas ações, aquele que traz essa energia, traz essa força, traz esse aconselhamento, né? Que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quem não teve essa experiência, vá. É você estar ali junto de um preto velho, conversando, mentor espiritual, né? Conversando com um Iori, ou tendo ali conselhos de um caboclo. Então, nós acreditamos que esses mentores espirituais, eles são enviados desses orixás como uma manifestação até mesmo de nos auxiliar. Então, o conceito, né, de ver o orixá como uma divindade, como uma expressão divina, nós temos aí o mesmo. Mas as formas de se fazer o culto para os orixás diferencia da forma da Umbanda para o Candomblé, né? É isso aí, gente. Então, entenderam? Não entendeu? Deixa seu recado aqui que a gente traz outro programa. Acho que era isso, né, mestre? Por hoje, né, por esse programa, a gente convida você a nos assistir aqui. Sempre aos domingos nós estamos aqui ao vivo não, gravado, claro, obviamente, mas você pode nos acompanhar aqui, deixar o seu recadinho, deixar a sua mensagem. Né? Gente, compartilha, deixa o seu like, né? E nos vemos por aí. Né? Contigo, mestre. Primeiramente, Kaká, mais uma vez, muito obrigado. Acho que isso é extremamente importante. Acredito que para nós, das matrizes, né, afro-ameríndia, é extremamente importante esse espaço para a gente falar sobre esse respeito, esse carinho que a gente tem como forma espiritual. Isso é extremamente importante. Faço o mesmo convite, né, do Kaká para vocês, estendo esse convite. Venha também poder conversar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho sobre a espiritualidade, falar mais propriamente aí sobre o candomblé, sobre o espiritismo. É extremamente interessante isso. Por quê? Porque precisamos falar sobre isso. Precisamos conversar sobre a espiritualidade. Precisamos entender essa espiritualidade, porque a espiritualidade ela precisa ser aquilo que nos traz força, movimentação, passa a trazer aprendizado para que a gente possa trazer isso para a nossa vida. Então, que a espiritualidade, que o astral superior possa abençoar cada um de vocês. Muito obrigado. Espero ver vocês em outros. Se tiverem dúvidas ou alguma coisa aí, talvez que possa não ter sido bem entendido, né? Pode mandar uma mensagem para a gente, que a gente volta a gravar sobre isso, falar sobre os mesmos assuntos, que a intenção do Diálogo de Axé é exatamente isso. Conversar com vocês, falar sobre espiritualidade, falar sobre a importância dessa espiritualidade. E que o astral superior possa abençoar cada um de vocês. É isso aí, gente. Então, axé, né? Axé.